Se você treina para ficar bonito, você está construindo um corpo vazio. Esse foi o meu foco por muitos anos, ficar shapeado. E foi engraçado porque eu passei num processo onde eu comecei a treinar. Eu estava muito magro, estava desnutrido quase. E, e eu mirava a galera do fisiculturismo. Falei, caralho, os bodybuilder, os caras são muito fortes, cara, parece super-homem. E aí a gente associa automaticamente aquele corpo com realmente um cara muito forte, um cara que tem um poder físico muito grande. E eu treinei focado em ficar forte, parrudão, braçaria. E eu consegui chegar num corpo bem legal, né? Aquele corpo natural, sem hormônio, mas 90 quilos, com gordura baixa, ombro grandão, braço grande, as pernas cortando. Só que chegou num ponto onde eu vi que aquilo não servia para nada a não ser vaidade. Olha que coisa. Eu fui entrar numa aula de boxe. Eu venho da luta, minha família inteira é de lutadores. Eu sou aquela criança que não sabe chutar uma bola porque com 6 anos, ao invés de aprender a fazer gol, eu aprendi a fazer armlock. Mas isso foi bom pra mim, né? É uma coisa que eu gosto, a minha família vem disso, meu pai sempre foi lutador, então a gente gosta disso. Eu não me dou muito bem com futebol. Porém, na minha adolescência ali, eu comecei a estudar no ensino médio, comecei a estudar em horário integral em outra cidade e não tinha tempo para seguir com as lutas, né? Parei, eu fazia, na época, antes de começar a estudar fora, eu fazia judô, que foi o que eu fiz por mais tempo, capoeira e kung fu. Eu parei tudo de uma vez. Me tornei apenas um estudante. Depois que eu saí do ensino médio e eu comecei a trabalhar, eu falei, eu vou entrar agora numa arte marcial nova, algo que eu nunca fiz. Fui no quê? Boxe. Um dos que mais necessitam de preparo físico. Eu já estava já com um corpo bacana, já estava forte e eu não consegui sequer terminar uma aula do horário comercial. Eu falei, meu Deus, eu sou um merda, completamente. E eu comecei a pensar, cara, eu preciso mudar isso, né? Vamos lá. Aí eu entrei no CrossFit para mudar. E eu não consegui também terminar a aula de CrossFit. Era engraçado porque, por exemplo, eu fazia deadlift com bastante peso. E eu cheguei no CrossFit e a gente tinha que fazer deadlift depois de estar cansado. Não conseguia. E aí eu depois percebi também que eu não conseguia fazer diversos outros movimentos porque eu não tinha mobilidade, o meu corpo ele estava travado. Eu treinei para deixar o meu corpo musculoso e inútil. Ponto. Eu não conseguia fazer movimentos diferentes ou movimentos que diferentes para mim, mas que eram natural do corpo humano, porque eu me treinei para fazer exercícios em máquinas numa única posição, bonitinho, para ficar com o músculo grandinho. No fim das contas, anos depois, eu comecei a trabalhar com atletas do fisiculturismo de forma muito próxima, gravando com eles e tudo mais, e eu conheci os maiores do Brasil. Ramon, Brandão, Zancanelli, enfim, Vini, todo mundo que é o topo do fisiculturismo brasileiro eu conheci. Todos eles tinham uma coisa em comum: muito cuidado para viver, porque eles não podiam fazer nenhum esporte diferente, não podiam arriscar muito exercícios diferentes, porque lesionaria o corpo deles. E é engraçado você ver que a maioria das lesões que acontece com os atletas de bodybuilding não são treinando lá, fazendo um exercício na máquina. Porque as máquinas foram feitas para você não ter isso, não ter esse problema, para serem mais seguras. Só que o corpo se adapta tanto àquele único movimento, àquela segurança, àquele movimento limitado,
que a maioria deles se lesiona arrastando um móvel dentro de casa, mudando uma mesa de lugar, uma televisão. Isso aconteceu com vários, vários. E aí você percebe, beleza. Até que ponto tá valendo a pena eu treinar, me esforçar, gastar minha energia, dedicar o meu tempo para apenas ficar bonito. Botando seu pé na vida real, eu, por exemplo, quero ter filho em breve. Em algum momento o meu filho vai precisar que eu brinque com ele, ou talvez que eu corra com ele no colo para socorrer ele de algum acidente, que eu corra para chegar a tempo até ele, para livrá-lo de um acidente. Ou a minha esposa, minha futura esposa, minha atual noiva, pode necessitar que eu carregue ela por algum tempo, que eu corra com ela. Enfim. E eu percebi que eu não conseguia fazer nada disso. Eu não tinha um corpo minimamente útil para minha família. E se você tá nesse mesmo processo de tá treinando só por beleza, eu acho que você deveria pensar um pouco em como o nosso mundo tá. Às vezes parece que a gente vive num conto de fadas onde as coisas ruins não acontecem ou que você não vai precisar resolver problemas, que você não vai precisar lidar com situações ruins. Mas você vai precisar. Em algum momento da sua vida você vai precisar. Você vai precisar, talvez, entrar num combate, talvez correr, talvez carregar alguém. E é para isso que nós fomos feitos, para sermos úteis para os outros. E se eu tenho a responsabilidade, se eu escolhi criar uma família como homem, eu escolhi também cuidar de uma família. Eu escolhi estar pronto para cuidar de uma mulher e, se Deus abençoar, dos meus filhos. Mas, se eu não estou apto para isso, se eu posso estar apto, se eu sou saudável a ponto de poder treinar e desenvolver um corpo para isso, e eu decido não fazer, eu estou negando a a minha obrigação. Não é nem direito, é obrigação. Não é que eu posso fazer isso, eu tenho que. E não fazer é negar algo que eu me comprometi a fazer, protegê-los. Em algum momento isso vai precisar ser feito. Não importa quando, não importa em que parâmetro, que nível isso vai precisar, mas vai precisar. Então, se você não consegue minimamente correr de forma justa, não estou falando para você correr uma maratona no pace de 4,5. Eu estou falando para você conseguir correr minimamente 5 km. Corra 5 km. Ponto. Corra sem caminhar. Corra, consiga correr. E vai evoluir nessa corrida. Consiga levantar pelo menos o dobro do teu peso do chão. Pelo menos o dobro do teu peso. E tenha o mínimo de habilidade de combate. O mínimo que eu falo é que você consiga se defender de uma pessoa que sabe dar umas porradas, né? Que bater em criança qualquer um consegue. Agora um outro homem do teu peso que sabe dar soco, será que você vai conseguir ali entrar no combate? Eu vi uma pesquisa um tempo atrás que a gente tem em média, o homem ele tem em média 400% a mais na cabeça dele de habilidade de luta do que ele realmente tem. E eu percebi isso quando eu entrei no boxe, quando eu fui fazer meu primeiro sparring com um cara que era 10 quilos mais leve que eu. Me zaralhou na porrada. Beleza, é isso. Quebrei a cara e precisava melhorar. Então, dito isso, já você contando que agora você entende a sua real necessidade de ter um corpo útil. Marco Aurélio disse no livro dele que treine com moderação. Se eu não me engano, o livro é Meditações. Treine com moderação, não para se exibir, mas para suportar as necessidades da vida. Acho que é isso. Suportar as necessidades da vida. Eu nunca lembro as palavras exatas que eles usaram, óbvio, não tenho uma memória boa para isso. Mas o que a gente tira desse trecho é:
o seu corpo ele foi feito para ser uma ferramenta. Ele não foi feito para ser uma escultura para subir num palco e se mostrar. Beleza, tudo bem, quem gosta, eu. Beleza, é um concurso de beleza. Não chame de esporte. Você está construindo um corpo que é para ser uma esculturazinha de beleza, tranquilo. Mas agora você tem que entender que isso não é um corpo útil. E a vida real não é um concurso de beleza. Na vida real, não sobrevive quem é o mais bonito. Não vence quem é o mais bonito. Dito isso, vamos lá. Coisas que você precisa, que podem te guiar nesse processo, assim como me guiaram para melhorar a minha performance. Ponto 1. Defina uma meta de performance, não uma meta de beleza. Quando eu treinava para ficar bonitão ali, a minha meta era, eu quero chegar com 90 quilos seco, 100 quilos seco. Beleza. Agora a minha meta é correr tantos km em tanto tempo. 5 km em 30 minutos. Maravilha. Correr 10 km em tantos minutos. Maravilha. Levantar 200 kg no deadlift. Maravilha. Defina uma meta de performance, que não tem nada a ver com a sua aparência. E faça isso, vá mudando. Defina num esporte de resistência, depois defina num esporte de força, num treino de resistência, num treino de força. Isso vai fazer você evoluir em vários âmbitos da sua vida. A segunda é construir o seu treino com 3 pilares. O primeiro, resistência, força e habilidade de combate. Esses são os 3 pilares essenciais para você, homem, ter na sua vida. Eu não estou falando para você, de novo, ser um atleta de corrida, nem ser um atleta de powerlifting, nem ser um atleta de luta. Tudo bem se você quiser, se for o que você gosta, vai em frente. Mas o que eu estou falando é, você que não é nada disso, apenas treine para ser bom, minimamente bom nos 3. Você consiga correr uma quantidade relativamente saudável ali de quilômetros, 5 km é uma boa quantidade. Você consiga levantar o dobro do seu peso e que você consiga sair na mão com alguém. E aí, a arte marcial, o esporte de combate, cara, é o que você quiser. As pessoas sempre me perguntam, cara, jiu-jitsu ou boxe? Jiu-jitsu ou muay thai? Boxe ou muay... Irmão, vai, só escolhe um e vai em frente. Só lembre de uma coisa. Se você não treina combate, se você não treina o sparring, ali, a luva, o que for, você não vai estar preparado para entrar num combate. Então, se você vai entrar numa academia de jiu-jitsu, saiba que ela deva ter o seu momento de combate. A maioria das academias de jiu-jitsu tem combate. Vai entrar numa academia de boxe, vai em uma que tenha sparring, porque só bater saco não vai te ensinar a trocar soco com ninguém, porque o saco não revida soco na tua cara. Então, treine combate. Vou te dar um exemplo. Muita gente fala do Krav Maga. Krav Maga no Brasil é extremamente difícil você encontrar uma academia que seja realmente focada para combate. É uma arte marcial legal? É. Mas ali vai ficar mais na teoria. Mais no... Se não tiver a trocação de soco, o coração disparado, você tendo que pensar tomando soco na cara, não resolve. Tá? Segundo, coloque a consistência acima da estética. A partir do momento que você entende que o seu treino ele não vai te trazer necessariamente, ele vai trazer, tá? Mas você não vai treinar para buscar a estética. Você não vai desanimar quando você olhar para o espelho e falar, eu não perdi tantos quilos, eu não ganhei tantos quilos de músculo. Porque isso não é o teu foco. E é o que acontece com muita gente. É começar na academia, e em 4 meses, 2 meses, não vê a diferença ali que queria e desiste. E é engraçado que quando você inverte, você começa a treinar mais por resistência, consistência, o teu corpo ele acompanha muito mais do que quando você treina por estética.
Principalmente porque quem treina por estética e treina de uma forma mais molenga ali, vai demorar muito para ter resultado. Porque treina fofo, treina fraco. Agora, quando você treina para performance, você tem que treinar mais forte. Então, o seu corpo ele vai responder. Só que ele vai responder da forma que ele precisa responder. Ele vai se adequar ao esporte que você faz, vai se adequar às suas necessidades. Então, vai crescer músculo, você vai emagrecer, mas você não vai ficar brisado em cintura fina, ombro largo, ombro cebola, enfim, isso não vai fazer sentido para você, não vai ser o seu foco. Você vai focar em consistência, em melhorar dia após dia a sua performance. É isso. Espero que esse vídeo tenha te dado um rumo legal para você melhorar os seus treinos, te guiar nos seus treinos e caso você não tivesse com esse pensamento, que tenha te alertado sobre ter um corpo útil. Tamo junto.